Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje na nossa aula nós vamos ter umas coisas bem legais aqui. Nós vamos ter história, vamos ver alguns materiais para vocês aprenderem olhando, né? Visualizando, aprender melhor os conceitos. Então fica ligadinho na nossa aula de hoje. E não esquece, pega lá aquele material da tarefa, né? Que a escola forneceu para você, porque hoje nós vamos terminar de fazer aquelas atividades que estão naquela folha. Combinado? Então pega seu material, lápis, caneta, borracha, a folha de atividades e fica aqui ligadinho na aula de matemática com a professora Anali. Vamos ver então sobre o que a gente vai falar hoje? Então tá aqui, ó. Hoje nós vamos trabalhar, né, com a ideia de fração equivalente. Nós vamos compreender o que é uma fração equivalente. E a gente vai comparar algumas frações para determinar a equivalência delas. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. E como fração é uma temática assim bem legal, fica ligadinho aqui que você vai aprender tudo que a professora vai passar para vocês hoje. Eu tenho certeza, mas não sai daí, tá? Ligadinho na nossa aula. Combinado? Muito bem. E pra gente começar a aula bem gostoso, nada melhor que uma história, né? Nós vamos escutar, vamos ouvir, né, a história do Pirulito do Pato. O Pirulito do Pato é uma história de Nilson José Machado, da coleção Histórias de Contar, da editora Scipione. Então hoje a professora vai contar essa história para vocês usando alguns fantoches aqui na nossa telinha. Então fica ligadinho que agora vem a história. O Pato Dino levou um pito, tudo por causa de um pirulito. Era um pirulito e 2 patinhos. A mamãe Pata disse mansinho: Lino e Tino, venham aqui. O pirulito vão repartir. O Pato Dino que fez então? Ele deu só o palito para o seu irmão. Disse a mamãe Pata: Seu Vivaldino, não é assim, pobre do Lino. Divida ao meio sem truque algum, uma metade para cada um. O Dino pegou o pirulito e já ia até cortando quando outra pata veio chegando. Era uma amiga da mamãe Pata. Era uma amiga chamada Choca, nada acordada. A mamãe Pata disse então para os seus filhinhos: Olhem o amiguinho que chegou. Ele é o filho da minha amiga. E esse menininho, esse patinho falou assim: Eu quero um pedacinho. Bem, a mamãe Pata disse a sorrir: Então eu vou dividir esse pirulito. E ela pegou o pirulito para dividi-lo. Então o que a mamãe Pata fez? Ela pegou o pirulito e foi dividir em 3 partes iguais. Então aqui o pirulito, e ela foi dividir em 3 partes iguais. Tudo igualzinho, sem truque algum. Peguem vocês 1/3 cada um. 1/3 foi para o Pato Lino, 1/3 foi para o Pato Dino e 1/3 foi para o amiguinho que chegou, né? O filho da Pata Choca. O pato, esse patinho aqui que era amiguinho deles. Muito bem. Agora, cada um deles tem um pedacinho. Já estava tudo acertadinho, quando de repente chegou mais um amiguinho. Era o Pato Lino, o pato amigo deles também. Com
Como já estava tudo acertadinho, o pato, filho da Choca, disse: no meu terço ninguém mais toca. E pegou o terço e ficou com ele e não deu para mais ninguém. Muito bem. O pato Lino, que é amigão do patozinho, falou então: não faz mal não, deixe comigo. Eu vou dividir o meu com o meu amigo. E ele fez. Pegou o seu pedaço, dividindo ao meio, deu um pedaço para o seu amiguinho e ficou com o outro pedaço. Muito bem. Todos ganharam pedacinhos do pirulito. O Lino, o Dino e os dois amiguinhos. Vocês prestaram bastante atenção nessa história? Conte então, do que foi dito, quantos patinhos chuparam partes do pirulito? Conseguiram? Todos ganharam partes iguais? Se não, respondam. Quem ganhou mais? Então, para a gente descobrir quem ganhou mais, nós vamos ter que comparar. Vamos pedir licença aqui para as mamães patas e vamos comparar. O amiguinho que chegou, né? O amiguinho lá do Lino, que é o patozinho. Esse aqui é o Lino, o amigão dele. Então, eu vou pôr o pedacinho deles aqui juntinho. Aqui está o irmão Dinho, o pato Lino, né? O irmãozinho dele. E aqui está o pato, filho da Choca. Muito bem, e agora? Olha os pedaços do pirulito de cada um deles. Vamos ver aqui com a professora. Olha os pedacinhos de pirulito. Será que se eu juntar todos eles vai formar o pirulito de novo? Vamos ver aqui com a professora? Então vamos ver lá. Vou juntar os pedaços todos novamente. Vamos pôr os pedaços. Olá! O que aconteceu? Eu tenho novamente o pirulito todo. Bem, mas o pato da filha Choca, né, aquele amiguinho que chegou na primeira vez, ele ficou com esse pedaço. O pato Dino, que é o irmão, né, que ganhou o pirulito por primeiro, lá que queria dividir o palito, o irmão dele, né? Então o pato Dino ganhou também esse pedaço. E o pato Lino, esse, e o patozinho, esse. Será que eu posso dizer qual deles ganhou mais? Ou qual deles ganhou menos? Ótimo! Olhem aqui, esses dois patinhos ganharam pedaços maiores e os dois patinhos ganharam pedaços menores. Então eu posso dizer que o pato Tinho e o pato filho da Choca que ganharam pedaços maiores. O pato Lino e o seu amiguinhozinho ganharam pedaços menores. Então os dois ganharam mais e os dois aqui ganharam menos. Mas que número, que parte do pirulito eles ganharam? Eu já sei que esses dois ganharam mais, que esses dois ganharam menos. Mas quanto vale essas partes de pirulito? Bem, vamos pensar. De novo, vamos juntar aqui de novo o pirulito do pato. Vamos todos os pedacinhos juntos de novo. E agora, eu tenho um pirulito inteiro que no começo, lembra lá no começo quantos pedaços eram? Eram só 3, né? Ó, 3 pedaços. Um grandinho, né? Outro maior do mesmo tamanho, né? E esse aqui de baixo. Nós tínhamos 3 partes. Bem, nós tínhamos 3 partes iguais. Só que quando chegou o amiguinho do patozinho, esse pedaço que era do patozinho, né, do pato Lino, desculpe, né, o pato Lino, que era o pedaço maior, ele dividiu ao meio, cortou aqui, ó, no meio. Quando ele cortou, ele fez 2 pedacinhos. Então, esses 2 pedacinhos juntos valem o tamanho do pedaço que os outros 2 ganharam. Estão observando? Ótimo! Então, nós vamos fazer assim, ó. Para descobrir quanto que vale a parte do pirulito de cada um, nós vamos ter que descobrir quanto que é a divisão do pirulito todo. Bem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pedacinhos, né? Ó, 4 pedaços. 2 de mesmo tamanho em cima, 2 de mesmo tamanho embaixo.
Bem, para eu descobrir quanto vale tudo isso, vamos pensar assim. Primeiro, esses dois pedaços maiores, nós tínhamos no começo, lembram lá? 3. Então, cada pedaço desse aqui, no todo, no começo, era 1/3. Exato, 1/3. Agora, quando eu quero saber, então, esses, né, como eu disse lá, esses dois valem 1/3. Agora eu quero saber esses dois de baixo. Então, esse vale 1/3, esse vale 1/3. E esse que antes era 1/3, mas depois foi dividido ao meio, já não é mais 1/3. Quanto que vale? Para eu descobrir quanto vale esse pedacinho, eu tenho que comparar com os outros. Vamos comparar assim, ó. Esses dois juntos vale um desse. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é verdade? Ó, um inteiro que foi dividido, um pedaço do terço que foi dividido na metade. Então, eu posso dividir esse terço também na metade e esse terço na metade também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de conta que eles estão todos divididos ao meio aqui, os terços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1/3 para esse, 1/3 para esse. 1/6 para ele, 1/6 para ele. E assim nós temos as frações de pirulito dado para os 4 patinhos. Então, todas as partes de pirulito que vocês viram os patinhos ganhando, a gente pode escrever um número. Esse número é um número fracionário. Então, a professora vai escrever aqui na lousa para vocês verem qual é o número de cada parte, né? Então, vejam, essa primeira parte aqui, que equivale à mesma parte do outro patinho, ó, né? São duas partes que têm o mesmo tamanho, então eu vou pegar só uma para registrar. Ela era uma fração de, eu tinha 3 pedaços divididos, o todo, e eu peguei apenas 1. Então, aqui, ó, a professora pegou 1/3. 1/3, né, da fração que foi para o pato Dinho e para o filho da Choca, né, que era aquele pato chato lá, né, que não queria que ninguém mexesse no pedacinho dele. Agora, o pedacinho, o outro pedaço do pirulito do nosso amiguinho Lino, que também deu um pedacinho do mesmo tamanho para o seu amiguinhozinho, né? Olha bem aqui, ó, mesmo tamanho. Então, a professora vai pegar só um para registrar aqui agora a fração. A fração é, nós tínhamos então no todo, quantos pedacinhos desse pequeno nós tínhamos no grande? 2. E a gente contou de 2 em 2 em todos os pedaços, lembram? Então, eram 6 no final, né? 6 ao todo, 6 pedacinhos pequenos desse. Esse aqui é 1/6 daquele pirulito. Então, o pedacinho de 1/6 e o pedacinho de 1/3. Então, essa é a fração correspondente a cada um desses pedacinhos que estão aqui agora do pirulito. Bem, se eu tenho dois pedacinhos de 6, agora eu não vou ter mais um, agora eu vou ter 2. Então a professora vai tirar esse 1 daqui e vai escrever o número 2. Agora eu tenho um pedacinho que vale 2. 2/6, 1, 2, 2/6. 2/6 e 1/3 são equivalentes, ou seja, eles valem a mesma coisa, ó. Estão vendo? O mesmo pedacinho se sobrepondo um ao outro, eles se equivalem, ou seja, valem a mesma coisa. Então, esse é igual a esse de baixo. Ok? Entenderam isso? Muito bem. Então, agora a professora trouxe aqui o material de fração, né? Pra gente estudar aqui no lado da mesa. Então, vamos deixar aqui do ladinho agora as frações dos pirulitos e vamos observar aqui. Nós tínhamos, então, um inteiro que no começo era para ser dividido em 2 partes, né? 2 partes. Então, vamos por partes. Vamos escrever cada fração que nós íamos encontrar nessa história. Ou que a gente encontrou, né? No começo eram 2 patinhos, né? Era o Dinho e o Zinho. Desculpe, o Dinho e o Lino, que eram os 2 irmãozinhos. Então, no começo, o pirulito era para ser dividido em 2 partes. Ó, né? 2 partes. Cada parte é uma em 2. Então, aqui, ó, a professora tem a fração do meio. Esse aqui é o meio. Ó, metade, meio.
Combinado? Já viram aqui? Muito bem, então esse aqui a professora vai deixar aqui do ladinho para vocês verem daqui a pouquinho mais alguma coisa com ele. Mas o que aconteceu com o pirulito? Ele foi dividido em 3 partes iguais, ó. Aqui a professora tem a equivalência de 3 partes iguais, ó. 1, 2, 3 nesse azul. Então, nós tínhamos uma parte que foi de inteiro, né, de pirulito inteiro, que foi dividido em 3, ó. 1, 2, 3. O número da fração de baixo, você já sabe, né, que é o número que está no todo, dividido no todo, que é o denominador. 1, 2, 3. 3. Cada parte é uma parte das 3. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui que equivale, ó, são pedaços de tamanho igual. Esse pedaço é 1/3, tá? Pedaço de 1/3. E agora, aqui a professora vai mostrar os cestos para vocês, porque a gente viu ali na história do patinho que nós tínhamos cestos, né? Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu inteiro, que foi dividido em 6 partes. Então, aqui, ó, os cestos, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada parte dessa é uma parte das 6, ou seja, 1/6. Olhem aqui o tamanho, como eles são exatamente do mesmo tamanho, ó. A professora vai colocar um sobre o outro para você perceber. Olha bem, ó, ficou até um montinho aqui, ó, de cestos, né? Ó, então cada pedacinho deste equivale a 1/6. Ok? Então, nós tínhamos essas 3 frações lá na história, né? No começo, éramos 2 patinhos que quase foi dividido na metade. Metade é 1/2. Chegando o outro patinho, tivemos que dividir em 3 partes. Então, cada patinho ganhou 1/3. Aí, chegando o amiguinhozinho, que era amigo do Lino, tivemos que dividir, então, em cestos um dos pedaços, né? Que foi um desses que a gente dividiu em 2 aqui. Então, cada pedaço desse é 1/6. Agora, se eu pegar 1/3 e fizer assim, com esse roxinho aqui, que era 1/6, lembra lá? 1 mais 1, 2. Então, vamos pôr aqui no papelzinho da professora. Nós temos cestos, nós temos 2 cestos. 2, opa, deixa a professora voltar aqui que bagunçou tudo. Ó, nós temos aqui 2 cestos. Deixa a professora pôr pra cá esse, pra poder mostrar bonitinho pra vocês. Ó, 2 cestos. Esse aqui é 1/3, ó, 1/3 azul. Vamos pegar mais um? Mais um. Colocamos do lado. Quanto que eu tenho aqui do outro lado? Eu tenho os terços, né, dos terços. Eu tenho 2. 2/3. Então, do lado de cá, eu tenho 2/6 e do lado de lá, eu tenho 2/3. Essa nossa formação aqui agora é exatamente o que o pirulito ficou no final. Vocês lembram lá do final do pirulito? Então, ó, nós tínhamos 1/3. Ó, vou pôr até do mesmo lado aqui, ó. Os 2/3, ó, 1, 2, 1, 2. E do outro lado, nós tínhamos os cestos. Ó, a professora vai até deixar um pouquinho longe assim para você enxergar a divisão. Olha, nós temos igualzinho, ok? Então, cada terço, eu sei que vale 2/6. Ó, cada terço vale 2/6. Ó, cada terço do mesmo tamanho, ó. Todos do mesmo tamanho. Estão vendo? Ótimo. Então, a nossa relação significa que 1/3 é igual a 2/6 que a gente acabou de observar com a professora lá no começo da explicação aqui da nossa história. Compreendido isso? Muito bem. E aí, crianças, viram como é muito legal aprender frações? Ainda mais quando a gente ouve uma história que traz, né, as questões das frações para a gente poder estudá-las? Gostaram? Ótimo! Então, na história do pirulito do pato, a gente aprendeu muita coisa de fração. Mas tem uma coisa principal, que era a
equivalência, isso mesmo. Então vamos ver aqui que a professora trouxe aqui um exemplo para vocês, né, retomando a nossa ideia, né, de frações equivalentes. Ó, eu tenho aqui um tanto, né, de um inteiro. Esse inteiro que está aqui foi dividido ao meio, então eu tenho metade, né? A metade eu escrevo assim, 1/2, né? Então 1/2 é a metade. Agora eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes. Eu peguei 2 partes, então eu tenho 2/4, ou 2/4, 2/4, assim que a gente escreve. E aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em 6 partes. Eu peguei 1, 2, 3 partes, então eu peguei 3/6, ou 3/6, 3/6, que a gente escreve. Então, 1/2, 2/4 e 3/6, olhando na figura, a gente observa que elas são frações de mesmo tamanho, ó, elas têm a mesma quantidade, só que eu represento de maneiras diferentes a metade. Então aqui eu tenho metade, aqui eu também tenho metade, aqui também tenho metade, só que eu tenho em denominadores diferentes, mas todas representam a mesma parte do inteiro. Então quando a gente tem a mesma representação de mesma parte, né, do inteiro, diferentes representações de uma mesma parte, a gente diz que essas frações são frações equivalentes. Então, quando 2 ou mais frações correspondem ao mesmo tamanho do inteiro, dizemos que elas são frações equivalentes, né? Essas frações são equivalentes. Compreendido isso? Muito bem. Então agora nós vamos fazer algumas atividades, né, pra gente reforçar essa aprendizagem e verificar se a gente aprendeu mesmo. Então pega aquela folha de atividades que a professora da escola deu para vocês e vamos procurar essa atividade aqui. Observe bem como que ela é, ó. Né? É uma atividade que tem 2 cartões aqui, né, retangulares com 3 frações em cada um deles. E embaixo eu tenho alguns números, inclusive para mim completar, para eu completar aqui nessas partes que estão em branco. Acharam? Muito bem. Então, essa atividade aqui vocês vão fazer agora. A professora quer que vocês olhem nos 2 cartões, na representação aqui desta fração, né, que é a mesma. Olhe bem o exemplo aqui das partes que a professora acabou de fazer com vocês aqui na telinha. Então, nós vamos olhar para os 2 cartões, que tem cada um deles 3 frações, e vamos escrever aqui, ó, o primeiro cartão aqui, ó, que tem a representação da metade. Quais outras 2 frações eu posso pôr ali que representam a metade? E daí vamos olhar no segundo cartão, que é de 1/3, e vamos escolher 2 frações para representar também o terço, ok? Então vamos lá, vocês vão ter 4 minutinhos para fazer essa atividade. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá?
E aí, conseguiram fazer? Vamos verificar aqui na lousa com a professora, na telinha de vocês, se vocês conseguiram colocar a fração correspondente a essa primeira fração que está aqui na frente, cada uma. Vamos ver? Então, a primeira fração era de meio. Qual outras duas frações eu colocaria ali para ser igual, né? Era a fração 2/4 e a fração 4/8. Muito bem, parabéns aí quem se esforçou e fez correto. Mas se você não fez corretamente, não se preocupe. Se você se esforçou, mas errou, não tem problema não. Vai lá, apaga e arruma. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos para a segunda. A segunda fração é 1/3. Vamos colocar aqui 2/6, que é a próxima, que equivale a 1/3. E a última, 4/12. Isso mesmo, porque eu tenho aqui 12 partes e peguei apenas 4. Então, eu peguei 1/3 da minha fração. Então, todas essas frações aqui são equivalentes a 1/3 e estas duas são equivalentes a 1/2. Muito bem. Agora vamos para a segunda atividade. É essa aqui, ó. Tá logo depois dessa que você acabou de fazer. Essa atividade, a professora quer que você observe as representações que estão aqui nas 3 letras, né? Cada uma delas tem uma fração correspondente. Depois você vai comparar essa com essa, essa com essa com aquela. E vai determinar qual é a fração. Que fração eu tenho aqui? Que fração eu tenho aqui? Que fração eu tenho nesta? Qual é a fração desta? Desta e desta. Vamos escrever a fração logo abaixo aí. Depois você vai me dizer se essa representação é igual a essa, vai pôr um sinal de igual no meio. Se for diferente, você coloca um sinal de diferente. Mas como é que eu vou saber, professora, se é igual ou diferente? Tem 2 jeitos. Tem olhando para a figura e vendo se ela realmente está correspondendo à mesma parte do inteiro, ou pela fração aqui, que as frações equivalentes são frações iguais. Lembram disso, né? Então, a professora vai dar 4 minutinhos para você tentar fazer essa tarefa. Se esforce. Faz a atividade bem bonito. Esforça lá, puxa pela cabeça. Tenta resolver. Aí, daqui a pouquinho, a gente corrige. Vamos lá?
Ótimo, agora a gente vai corrigir a atividade, vamos lá? Então, nós tínhamos aqui 3/6 e aqui nós tínhamos 2/4. 3/6 e 2/4 corresponde exatamente a metade do inteiro. Então, essa fração é uma fração que é igual. As duas frações são iguais, são equivalentes, né? Então, nós temos representações de um mesmo pedaço. Vamos para a letra B. Aqui nós temos 1/3, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então dá 4 com 4 dá 8. Eu peguei 4/8. 4/8 é a mesma coisa que 1/3, representa a mesma coisa? Vamos ver, de 8 eu peguei 4, eu peguei a metade, né? É metade, né? 4 de 8 não é metade? É, então isso aqui equivale a metade. Bem, mas isso aqui é a metade? Representa a metade do meu inteiro aqui? Então essas frações não são iguais, elas não são equivalentes. Eu vou colocar esse sinal aqui, que é o sinal de diferente, ó, igual estava lá na tarefa de vocês, na atividade de vocês. Vamos para a letra C. Bem, aqui eu vou ter 2/12 e lá eu vou ter 1/6. Bem, se eu dividir aqui, ó, em 12 partes e peguei duas, essas duas junto vão fazer uma, né? Vamos contar assim, a cada duas eu tenho uma. Então, vamos ver aqui com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu juntar de duas em duas, eu tenho 6. Opa, se eu tenho 6 e eu peguei duas, se eu tenho 12 e peguei duas, e cada duas equivale a uma das 6, eu tenho uma em 6 lá do outro lado. Significa o quê? Que essas duas frações são frações equivalentes, isso mesmo. Então, elas são iguais, representam a mesma parte do inteiro. Corrigido? Se você errou, apaga e arruma, não tem importância. O importante é você tentar fazer, tá bom? Se errar, a gente vai lá e apaga e arruma, mas o importante é tentar. Combinado? Ótimo! E agora nós vamos para a última atividade da folha aí, né? Essa atividade aqui do problema. Nós temos um problema para ser resolvido. Vamos lá? A turma de Rita vai fazer um piquenique. A professora comprou pães para a turma preparar sanduíches. Cada colega de Rita preparou um sanduíche e partiu em partes iguais. Veja aí, no caso que está agora aqui embaixo, no de você está do ladinho, como que alguns dos colegas repartiram os seus sanduíches. Então aqui ó, A, B, C e D. Nós temos 4 colegas que repartiram sanduíches de diferentes modos. Letrinha A, nós temos umas perguntas para responder, né? Uma delas é essa aqui da letrinha A. Nessas repartições, que fração do sanduíche podemos representar cada uma das partes em que o sanduíche foi repartido? Então vejam lá, que fração pode representar essa parte nessa primeira fração aqui, ó. Eu quero uma parte dessas aqui. Que fração que vai ter? Uma parte dessas aqui. Que fração que vai ter? Uma desta, o que fração vai gerar? E uma desta aqui também, que fração que vai gerar. Eu quero que vocês coloquem qual é a fração que vai gerar em cada uma dessas 4 opções aqui, ó, A, B, C e D. Nesse momento, você vai ter 2 minutinhos para fazer. Vamos lá?
conseguiram? Vamos corrigir agora então com a professora? Qual que é a fração correspondente aqui? Então, a 1/2 é a letra A, 1/3 a letra B, 1/4 a letra C e também 1/4 a letra D. Muito bem. Agora a gente vai continuar nessa mesma atividade. Nós temos a letrinha B e a letra C para responder. Vamos fazer junto com a professora aqui, ó. Em quais dessas repartições é possível comer a metade do sanduíche apenas com as partes em que cada sanduíche foi repartido? Justifique a sua resposta. Então vamos ver lá. Metade, aonde que eu como metade? Se eu pegar essa parte aqui, eu peguei a metade? Pensa lá. Se eu pegar uma parte aqui, eu comi a metade? Pense de novo. Se eu pegar aqui duas partes, eu como a metade? Será que duas partes vale metade? Não sei, vamos pensar. Se eu pegar uma dessa, ou duas, será que eu como a metade? Se eu pegar três, enfim, pensa lá quantas partes eu vou ter que pegar desses inteiros divididos para comer a metade. Então vamos pensar lá com a professora. Nós podemos pegar a metade na opção A, ó, porque aqui, ó, eu tenho metade. Ótimo! Na letra C também, ó, porque se eu peguei a metade aqui, a letra C eu posso pegar aqui também, ó, 2 pedacinhos desses quartos. E eu pego a metade. E aqui na última, eu posso pegar a metade aqui, ó, 2 pedacinhos dos quartos também, ó. Eu posso pegar assim, 2 quartos, ou posso pegar assim, 2 quartos. Tanto faz, equivalem-se. Então, é na letra A, na C e na D. Por quê? Porque as 3 representações valem a mesma coisa, então são frações equivalentes à metade. É esse o porquê. Então escreve lá na tua folha, tá bom? É a letra A, C e D, porque as frações são equivalentes. Ok? Agora vamos para a letrinha C. Para cada uma das repartições que você deu como resposta nesse item anterior aqui, expresse por meio de fração a metade do sanduíche. Vamos lá então. Letra A, metade. Muito simples, né? É 1 de 2, então é letra A, 1/2. Escreve aí na sua folha. Escrevendo? Ótimo. Agora vamos, o B a gente pula, né? Porque o B não faz parte aqui dessa atividade anterior. Vamos para a letra C. Letra C, eu vou pegar a metade, eu vou pegar isso aqui, ó. Ou de cima, ou de baixo, ou daqui, ou de lá, qualquer coisa. Vamos pegar 2 dos 4 pedaços. Então a letra B é 2 quartos, que equivale a metade. Combinado? Muito bem. E aqui também, ó, 2 dos 4. Então, a letra D também é 2 quartos. Escreve lá, então, na sua atividade, 2 quartos para a letra D. A letra A, 1/4. A letra C, 2 quartos. Ótimo? Muito bem. Essas frações são frações que representam a metade do sanduíche. Bem facinho, não é verdade? Muito bem. Bem, meus anjos, nós já estamos chegando no final da nossa aula. E tudo isso que a gente viu hoje foi o quê? O que a gente aprendeu na aula de hoje? A gente viu, vimos frações equivalentes, que essas frações representam o mesmo tamanho do inteiro. A gente comparou frações para determinar equivalência e reconhecemos frações equivalentes. Tudo isso na aula de hoje para chegar nesses 2 objetivos aqui. Quais eram? Era compreender a ideia de fração equivalente, que a gente fez atividades aqui para compreender, e comparamos algumas frações e determinamos as suas equivalências. Tudo isso a gente fez na aula de hoje. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, mas principalmente aprendido, ok? Fiquem bem e parabéns pelo esforço de vocês. Continuem assim. Até a próxima aula. Olá, crianças, tudo bem com vocês? E essa aula de hoje de arte tá pra lá de animada. Espero que vocês também estejam animados para acompanhar nós aqui hoje. Mas antes da gente começar a nossa aula de agora com o nosso tema atual, vamos dar uma lembrada o que a gente falou na aula anterior? Vocês estão lembrados sobre o que era? Ah, tenho certeza que estão. Foi sobre a arte afro-brasileira, aonde houve essa junção, né, das culturas, e por causa dessa junção
do povo africano com os povos que já habitavam aqui a nossa região, o país, o Brasil, a gente herdou muitas coisas. Nossa herança cultural é enorme: música, dança, vocabulário, comida, muitas coisas muito bacanas. E para dar continuidade a essa herança cultural, a essa riqueza cultural do nosso Brasil, hoje a nossa aula será sobre festejos populares. Opa, passei rapidinho ali, ó. Festejos populares do Brasil. Olha que legal! E qual será o objetivo da nossa aula? Olha só: conhecer festejos populares do Brasil e suas manifestações por meio da linguagem das artes. Vejam quanta coisa legal nós vamos hoje conhecer. E para a gente dar continuidade, eu vou deixar vocês com um vídeo, Festejos Populares do Brasil, onde conta um pouquinho da origem dessas festas, que é muito importante a gente conhecer, certo? Prestem atenção aí. Festa junina. Depois do Carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Vamos aprender um pouco mais sobre essa festa para lá de especial para a nossa cultura brasileira? Mas será que elas surgiram aqui no nosso país? Vamos descobrir a origem da festa junina? A tradição de realizar festas durante o mês de junho é muito antiga. Surgiu na Europa há centenas de anos, onde era comemorado o dia mais longo do ano, o chamado solstício de verão, para marcar o início da colheita. Por isso que nessas festas tem tanta comida e bebida. No início, as festas eram chamadas junônias, porque uma das deusas homenageadas era Juno, esposa de Júpiter. Diferente, não? A fé católica logo passou a ganhar cada vez mais fiéis, e a data em que se comemoravam as festas coincidia com o nascimento de João Batista. A Igreja Católica passou a cristianizar a data, ou seja, torná-la uma festa religiosa, onde se prestavam homenagens aos 3 santos do mês. As comemorações passaram a se chamar de joaninas, por causa de João. Não se sabe com certeza se o nome junina passou a ser utilizado porque a festa é comemorada no mês de junho. A festa junina foi trazida para o Brasil pelos portugueses, que trouxeram suas tradições. E a festividade acabou se misturando com os costumes de povos indígenas que já habitavam o território brasileiro e realizavam importantes rituais no mês de junho. Os indígenas daquela época já faziam várias celebrações ligadas ao plantio e à colheita, com canto, dança e muita comida. Outros ritmos musicais, danças e costumes que são praticados nos festejos juninos também tiveram influência afro-brasileira, uma vez que muitos africanos foram trazidos para nosso país. Mas uma característica muito marcante das festas juninas é a valorização da vida caipira. Quer saber o motivo? Até pouco tempo atrás, grande parte da população brasileira vivia no campo. Por isso que a festa junina passou a ser relacionada com a cultura caipira. Dessa forma, as festas juninas foram perdendo seu sentido religioso e místico, assumindo um caráter folclórico e cultural. Mas não vá pensando que a festa junina é igual em toda parte, não. Já descobrimos que ela teve influência de muitas culturas ao redor do mundo. Cada região do Brasil acabou modificando o festejo de acordo com sua realidade, costume e cultura. Por isso, essas comemorações são tão diversas. Mas existem coisas em comum, sim. Vamos descobrir algumas tradições dos festejos juninos? Quadrilha. A quadrilha é uma tradição que costuma não faltar em uma festa junina.
e teve influência de uma dança de salão francesa. E com a vinda para o Brasil, a quadrilha se popularizou e se misturou com outras danças brasileiras que já existiam por aqui, dando origem ao que conhecemos hoje. E esse tipo de dança ganha nomes diferentes dependendo da região do nosso país. Fogueira. Assim como a maioria dos elementos de uma festa junina, existem 2 significados para a famosa fogueira. Para algumas culturas, acreditava-se que elas eram feitas para espantar os maus espíritos. Já na tradição cristã, ela tem outra explicação. Isabel teria dito a Maria que acenderia uma fogueira para avisá-la do nascimento de seu filho João. Maria viu as chamas de longe e foi visitar a criança que tinha acabado de nascer. Hoje, por questões de segurança, elas só podem ser feitas de maneira segura, evitando assim incêndios e acidentes que podem ser causados pelas chamas. O balão. A tradição de soltar balões tem 2 significados possíveis. Uns dizem que essa prática era usada para avisar que a festa iria começar. Os mais supersticiosos acreditam que os balões levavam os pedidos para os santos até o céu. Porém, hoje em dia, soltar balões é proibido, porque pode causar incêndios e mortes. Comida. Você já reparou que muitas comidas dos festejos juninos são derivadas do milho verde? Isso se deve ao fato de que junho é a época propícia para a colheita do milho, e essa tradição está presente nas festas juninas desde que ela chegou ao Brasil. Amendoim, pipoca, bolo de fubá ou de milho, maçã do amor, pé de moleque, quentão, arroz doce, canjica e muitas outras delícias fazem parte dessa festa. Bandeirinhas. As bandeirinhas começaram a ser usadas como forma de homenagear os santos e hoje são utilizadas para alegrar o ambiente da festa. Brincadeiras juninas. As brincadeiras são elementos essenciais de uma boa festança, presentes em todas as festas juninas. Elas podem variar de região para região, embora existam as mais tradicionais como a pescaria, boca do palhaço, jogo das argolas, correio elegante, dentre outras. Conhecer para valorizar a cultura, pois a cultura é o maior patrimônio da sociedade. Viram quanta coisa vocês aprenderam agora com esse vídeo? E agora nós vamos dar uma olhadinha, depois de conhecer a origem, como que essas festas, o carnaval, acontecem nas regiões do Brasil. Vamos dar uma olhadinha na tela? Olha só, primeira região, a norte. Como é que será que é o carnaval no norte? Olha lá que povo animado. Olha, tem o Carnaboi, tradições locais do boi bumbá. Olha que bacana que é o carnaval dessa região. E na região nordeste, como será que ela é? É animada também? Tenho certeza. Vamos ver o que tem lá. Grupos de frevo, trios elétricos e os famosos bonecos gigantes de Olinda. Olha que alegre e colorida que é essa festa no Nordeste. Mas as regiões não acabaram. Centro-Oeste. Como será que é o carnaval lá? Marchinhas e shows de diversas bandas de gêneros variados que ocorrem nas praças das cidades. Muito bem! E as regiões não acabaram. No Sudeste, vamos ver como é que é? Se é animado também? Olha, na região Sudeste acontecem os grandes desfiles das escolas de samba que vocês acompanham pela tela da televisão. Ultimamente não está tendo por causa da situação que estamos vivenciando, mas é nessa região que acontecem esses grandes desfiles. Falta uma região, qual será? Eu acho que vocês sabem, é a nossa região. Acontece carnaval aqui? É claro que acontecem.
Como será que é? Desfiles de escola de samba, clubes e os blocos de rua. Em alguns locais acontecem festas com DJs nacionais e internacionais. Olha só como o carnaval é animado no Brasil inteiro. Gostaram? Ah, tenho certeza que sim. Oi pessoal, ó, fizemos uma mágica rapidinho aqui, quem apareceu é a professora Milene. Então, vamos continuar falando sobre o carnaval, ó, estou até com essa fantasia aqui, ó, com anteninhas diferente aí pra gente poder falar dessa festa animada, certo? Vocês já viram então, né, no vídeo que foi mostrado como que é o carnaval, os festejos, né, os diversos tipos de festa, especial o carnaval. A professora Kelly explicou um pouquinho como que acontece o carnaval em cada região do nosso país. E agora nós vamos falar um pouco da arte que tem nessa festa, na festa do carnaval. Será que tem arte na festa do carnaval? Tem sim, a festa do carnaval é cheia de arte. Então vamos ver lá? Olha lá, nós já aprendemos nas nossas aulas passadas que a arte possui 4 linguagens, certo? A arte visual, o teatro, a música e a dança, estão lembrados? Então, essas 4 linguagens fazem parte da arte. E essas 4 linguagens estão presentes na festa de carnaval. Vamos olhar ali? Então, primeiro, a arte visual. Será que temos arte visual no carnaval? Temos sim. E olha que lindas são essas artes visuais. Tudo aquilo que faz parte dos enfeites, os carros alegóricos, que são grandes assim construções em cima de carros que vão se movendo ali pela avenida durante o desfile, trazem a expressão da ideia da escola de samba que está ali se apresentando e trazem também muita arte. Tem esculturas, tem colagens, tem vários tipos de materiais que vão sendo montados e formando esses enfeites lindos que fazem parte da festa de carnaval. Então temos sim a arte visual, temos, né, a arte visual. Temos teatro, será no carnaval? Temos. No carnaval as pessoas usam fantasias. Lembram que no teatro, quando a gente estudou, que a professora também explicou que para poder fazer teatro, representar um personagem, geralmente a gente coloca algum adereço, que nem aqui a professora tá com essas anteninhas. Se eu começasse a imaginar aqui, assumindo um personagem, eu podia lembrar de algum personagem que tem anteninhas, né? Por exemplo, agora eu sou uma barata, né, que tem anteninhas. Então, quando eu começo a pensar em algum personagem, em alguma figura que não sou eu, que eu começo a assumir o lugar de outro personagem, de outra figura, eu estou fazendo teatro. E no carnaval as pessoas se fantasiam para parecer que são diferentes, né? E isso ajuda também a animar a festa, cada um fantasiado de um jeito, imitando algum personagem, fica bem animado, bem legal. Temos música, será, no carnaval? Temos, né? O carnaval é movido à música, né? Nós temos as baterias das escolas de samba, com muitos instrumentos de percussão, tambores, pandeiros, vários instrumentos, né, que nós já explicamos aqui nas aulas, que são instrumentos que a gente precisa bater neles para sair som. Temos também, né, como a professora Kelly já explicou, algumas festas que tem os DJs, que colocam lá as músicas para tocar, então é bem animado. E temos dança no carnaval? Sim, né? Temos vários tipos de dança. Temos as danças que são bem características, né? O samba mesmo, temos o frevo. Em cada região do país vai ter algum tipo de dança específico que compõe essa festa aí que é comemorada no Brasil inteiro, certo? Então, temos muita arte nesses festejos, especialmente no carnaval que nós estamos conhecendo um pouco hoje. E agora nós vamos colocar a nossa mão na massa. Depois de conhecer um pouco, né, sobre as festas, em especial sobre o carnaval, nós vamos também fazer a nossa atividade, certo? Oi, crianças! Vamos fazer a nossa atividade prática então?
Para isso, a gente primeiro vai dar uma olhadinha na história de um artista aí que não nasceu no Brasil, mas pode ser considerado brasileiro porque ele veio bem pequenininho aqui para o nosso país e viveu a vida inteira aqui. E ele se chama Alfredo Volpi. Então vamos dar uma olhadinha aí na tela. Então, Alfredo Volpi nasceu em 1896 e faleceu em 1988. Alfredo Volpi nasceu na Itália, né, e faleceu no Brasil, e ele se destacou pelas suas paisagens e temas populares e religiosos, como a série de bandeirinhas de festa junina. Então, Alfredo Volpi, ele andava aí pelas festas do Brasil e ele percebia, no caso, que todas essas festas eram decoradas com bandeirinhas, ele se apaixonou por isso e começou a colocar nas suas obras. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas dessas obras. Olha aí, essa obra ela é sem título, ou seja, o artista não deu um nome. Ela foi criada em 1950 e a técnica utilizada foi uma tinta chamada têmpera, que é fabricada a partir do ovo, né, sobre uma tela de tecido. E aí a gente pode ver que o artista colocou portas, janelas e bandeirinhas, no caso, decorando a fachada de uma casa, né? Vamos olhar o próximo. Então aí a gente está vendo duas obras. A primeira delas, sem título também, o artista não deu um nome, foi criada em 1960 e também foi utilizada a técnica da têmpera sobre a tela. Então aí a gente já vê uma figura diferente, não tem janela, não tem porta, não é uma fachada, né? Mas tem ali as bandeirinhas. Lá do lado, a gente já vê uma fachada, porque a gente está vendo uma portinha, né? E ela também é sem título, foi feita em 1960 e também foi utilizada a técnica da têmpera sobre a tela. Nessa obra a gente já vê aí várias cores escuras, né? Olha as próximas. A obra Festa de São João foi criada em 1963 e também aí foi pintada com a tinta têmpera, que é criada à base de ovo. E na lateral a gente vê uma fachada com bandeirinhas, esse é o nome da obra. Foi criada em 1950 e aí foi pintada com têmpera sobre a tela. Várias janelas, várias portas, dá pra gente ver aí que é a visão de uma rua, né? De uma fachada. E as bandeirinhas ali decorando esse espaço. Então vamos praticar? Eu sei que vocês já separaram aí, no caso, os materiais que são necessários, né? O primeiro deles, a atividade que a escola mandou, certo? Aqui nesse espaço a gente tem o lugar aí onde a gente vai fazer todo o nosso desenho, todo o nosso trabalho, que vai envolver desenho, pintura e colagem e recorte, tá? Então a primeira questão, a gente vai fazer aqui uma fachada. O que é uma fachada? É a parte de frente de uma casa, de algum lugar, certo? Então vocês podem usar a régua ou fazer aí sem a régua, caso vocês consigam, né? Vamos começar então aqui fazendo a porta, porque uma fachada sempre vai ter uma porta, né? Então, vou fazer aqui, vou usar a própria medida da régua para fazer essa portinha. Aqui, belezinha. Agora eu fecho aqui no topo. E a nossa porta tá feita, né? Claro que vocês podem decorar, fazer igual o Volpi fazia, né? Redondinho aqui em cima, se vocês quiserem. Vocês podem se basear na fachada da casa de vocês, tá? Então aí, sai lá fora e olha como que é a parte da frente da casa para desenhar a fachada. Aqui na lateral eu vou desenhar uma janelinha. Então aqui tem uma janelinha. Faz com bastante capricho aí em casa, para depois os professores de arte de vocês verem, tá? Vou cruzar aqui e fazer um X dentro dessa janela. Super básico. Depois, né, vocês não podem esquecer, se a casa, por exemplo, for cheia de tijolinho, desenha os tijolinhos aqui, faz uma graminha aqui embaixo, deixa bem bonito. Aqui o nosso tempo é curto e claro que o professor não vai conseguir fazer essa fachada tão elaborada, né? Mas agora o que importa pra gente é fazer igual o Alfredo Volpi fazia, as bandeirinhas, né? A gente vai decorar essa fachada aqui com bandeirinhas. Então, ó, só não esquece, porque o trabalho não pode ficar incompleto, né? De fazer a pintura aí, no caso, antes de fazer a colagem. Então, ó, o professor vai lembrar novamente. Eu não vou pintar o desenho inteiro aqui, porque o professor não tem tanto tempo, né? Mas pinta com bastante capricho, com bastante cuidado, vê qual que é a cor aí da casa de vocês, caso vocês estejam fazendo um desenho de observação. Lembrando que o desenho de observação é aquele em que a gente olha para a coisa e desenha, né? No caso, se vocês forem desenhar como é a fachada da casa de vocês, então vocês vão fazer um desenho de observação. Agora, se vocês forem criar um desenho, uma casa imaginária,
esse desenho se chama desenho de imaginação, certo? Então, ó, comecei a fazer a pintura. Não se esquece, primeiro desenha tudo que vocês forem desenhar, depois pinta tudo que vocês forem pintar, para depois começar a fazer a decoração com as bandeirinhas, que vai ser de recorte e colagem, certo? Então, a primeira coisa, a bandeirinha ela não pode ficar solta no ar, né? A gente precisa criar uma sustentação para ela. Então, aqui eu vou criar uma faixa, ó, que vai vir aqui de cima até aqui do lado. E vou colocar aqui também uma outra faixa aqui que vai se cruzar com ela aqui nesse cantinho, ó. Aqui que vai estar, no caso, as nossas bandeirinhas coladas na nossa fachada, certo? Então, agora eu vou pegar aqui um pedacinho de papel. Se vocês não tiverem papel colorido, assim como o professor tem aqui, não tem problema não, tá? Pega um pedacinho de jornal ou um livro aí que vocês possam fazer recorte, que dá para fazer do mesmo jeito, certo? E eu vou ensinar um truque para vocês cortarem a bandeirinha de uma forma bem mais simples, para que ela fique bem certinha, né? Então a gente corta um pedacinho de papel assim, ó, não muito grande. Vou colocar aqui para vocês verem, certo? Ó, cortar aqui um pouquinho no topo, quase como se fosse um retângulozinho, né? Não chega a ser um quadrado porque os 4 lados não são iguais. Aí a gente dobra no meio. E depois de dobrar no meio, ó, ele vai ficar como se fosse um livrinho, certo? Aí vocês vão observar onde tá a parte que abre, ó. Tá aqui. A gente pega a tesoura, pega aqui na pontinha e corta pra cima, ó. Na hora que a gente abrir, a gente tem uma bandeirinha pronta. Repara aqui, ó. Ó a bandeirinha, certo? Então eu vou cortar mais um pedacinho aqui para dar uma diminuída nela. Passa na cola. E cola a bandeirinha lá no fio que a gente já criou aqui. Então, para fazer essa bandeirinha é muito simples, ó. Vocês podem deixar ela até colada só no topinho aqui para ela ficar como se fosse um recorte tridimensional aqui. Então eu já deixei algumas bandeirinhas prontas, eu só vou completar aqui nesse espaço, colando elas. Colei mais essa, agora eu vou colar uma bandeirinha rosa. Ó, tem esse outro tipo de bandeirinha aqui também, que vocês podem fazer, ó. Ele é um pouquinho diferente, tá? Vou colar ela aqui e assim a gente vai colando as bandeirinhas até decorar todo o espaço aqui da nossa fachada, como o Alfredo Volpi fazia. O Volpi não fazia com recorte e colagem, né, crianças? Ele fazia a pintura lá com aquela tinta que se chama têmpera, né? Têmpera vem de tempero, porque é um tipo de tinta que aí é criado com várias misturas, né? Então, ó, a gente vai colando aqui no espaço. E aqui do outro lado, ó, tem a outra linha aqui, lembra? Vamos começar a colar aqui também. E imagina que lindo que vai ficar esse desenho aqui depois que vocês, né, pintarem tudo bem bonitinho, deixarem tudo certinho aqui. Vou colar. Quase terminando o espaço. Vocês podem colocar, por exemplo, bandeirinha na janela, bandeirinha na porta, né? Podem criar, por exemplo, uma fachada de um prédio, não precisa ser uma fachada de uma casa. Caso vocês morem aí num prédio, num condomínio ou algo desse sentido, né? E aqui uma outra bandeirinha, a gente tá com a nossa fachada aqui decorada de bandeirinhas, olha aqui. É claro que aí vocês vão fazer com muito mais capricho, não esquece de pintar tudo aqui. Se quiserem se desenhar aqui nesses espacinhos também, vocês, os familiares, vai ficar ótimo. Capricha bastante, não esquece de pintar com bastante cuidado, tudo na mesma direção, como o professor estava fazendo aqui com o lápis de cor, né? Não ultrapassa, porque senão fica aquele trabalho mal feito, beleza? Então façam com bastante carinho, com bastante cuidado, lembrando sempre que o artista aí que criou esse tipo de obra se chamava Alfredo Volpi e ele é reconhecido até os dias de hoje por trabalhar aí com esse tema das festas juninas, né? Então aproveita, continua assistindo a aula aí, que tá muito legal. Oi pessoal, então vamos continuando nossa aula, que hoje está, ó, bem animada. E a nossa atividade número 2 é essa, olha lá, ó. Aprendemos, né, nessa aula, que a quadrilha é uma dança típica da festa junina. Então, nós sabemos, né, que as danças são também uma forma de manifestação artística, elas fazem parte da arte, né, os vários tipos de dança. Vamos então dançar juntos? Separe uma cadeira e uma vassoura e siga os comandos da professora. Então, agora nós vamos dançar. Eu aqui com a professora Kelly
E para isso nós vamos precisar, ó, aqui a professora já separou, ó, uma vassoura, um rodo e uma cadeira. Mas por que isso, professora? Para quê? Sabe por quê? Porque infelizmente nós não podemos estar bem juntinhos das outras pessoas, não podemos fazer uma festa junina assim como a gente fazia na escola, né? Junto, porque a quadrilha é dançada geralmente em pares, né? De 2 pessoas dançando junto. Como nós não podemos chegar muito perto dos nossos amigos, então a gente vai chegar perto, ó, da vassoura, do rodo ou da cadeira, certo? Então, agora você vai levantar aí do sofá e nós vamos aprender primeiro como que é a marcha que nós chamamos, que é a dancinha da quadrilha. Para dançar a quadrilha, você não pode ficar parado e só ir obedecendo os comandos. Você precisa estar se embalandinho. Como que é esse embalinho, então, que a gente faz? A gente é como se estivesse marchandinho, ó. Marchandinho e ao mesmo tempo embalando o corpo. Então, ó, vai gingando, vai marcando o tempo todo, porque a música da quadrilha, né, então o tempo inteiro a gente fica fazendo isso aqui, essa marcação. Tá fazendo aí com a gente? Vamos lá? Será que eles estão fazendo, professora Kelly? Acho que estão. Eu tô enxergando lá. Marca Olha o aí, ó. gingado lá. Imagina aí já a musiquinha, ó. Se a menina às vezes tem, né, está de vestido, pode até segurar o vestido e ficar embalando assim o vestido. Os meninos geralmente, né, colocam as mãos para trás e também ficam lá embalando e marchandinho no lugar. Aí, no decorrer da dança, vem os comandos. O que são esses comandos? Tem uma pessoa que vai gritando esses comandos no meio da quadrilha e os integrantes da quadrilha vão obedecendo esses comandos. Então, o primeiro comando que nós vamos fazer aqui, nós vamos cumprimentar. Já que a gente não pode cumprimentar muito de perto, nós vamos cumprimentar a nossa amiga cadeira. Então, nós vamos chegar perto da cadeira, dar uma baixadinha assim, cumprimenta. Os meninos, se vocês tiverem chapéu aí, pega também, ó, tira o chapéu, cumprimenta. As meninas abaixam, cumprimenta a cadeira. Aí vai acontecer o passeio da roça. Nós vamos passear em volta da cadeira dançando. Aí vem um elemento que nós podemos lembrar lá do teatro, que é um elemento que nós vamos imaginar e fazer esse gesto, lembrando de uma situação, porque vai ser gritado assim, ó: olha a chuva! Nós vamos imaginar que está chovendo, somos personagens que estamos imaginando que está chovendo, então se cobre lá para se proteger da chuva e continua dançando. Aí vai dizer: é mentira, tirou o guarda-chuva aqui, né? Isso. Aí vai dizer assim: olha a cobra, tem uma cobra, vai imaginar a cobra, vai e vai pular. E também vai dizer: a ponte quebrou. Aí a gente muda de lado e continua dançando. E depois vai ter o passeio. O passeio com quem? Com as nossas amigas vassouras. Então você vai fazer de conta que é teu parzinho e vai passear com a vassoura. E volta da cadeira. E por último tem o bailinho, ó. Vai segurar lá na vassoura e ó, e vai dançar, certo? Tá preparado aí? Pegou tua vassoura? Pegou tua cadeira? Então, vamos começar, certo? Vou soltar a música, quero ver todo mundo animado. Se tem mais pessoas aí na tua casa, chama para participar e vamos dançar e fazer arte dançando aqui, certo? Vamos lá, Prof. Kelly? Vamos! Então, vamos lá. Deixa eu soltar aqui. E o nosso real vai começar! Olha a ginga! Aê, muito bem, já está bonito! Olha só o gingado! E a gente chegou na nossa festa, no nosso baile e vamos cumprimentar! É hora do cumprimento! Vamos lá! Que animado! Muito bem! E voltou para o lugar. E agora, atenção, vem um passeio
muito cheio de surpresas. Olá, professora Milene, olá, criança. Olá, crianças, vamos passear. E vai dançando. Isso, e é o caminho da roça. Gente, esse caminho, lembra que eu falei? Que é muito cheio de aventuras. Gente, olha, o céu está ficando escuro. Olha uma nuvem. Olha a chuva. Se protege. Continua passeando. Enganei vocês. É mentira. E continua. Olha só este caminho. Cuidado aí que tem uns bichos, professora Milene. Tem bicho? Ai. Crianças, cuidado. Gente. Olha a cobra. É mentira. E continuando. Lá na frente tem uma ponte pra gente atravessar o rio. Olha bem lá na frente. Tá vendo? Tá vendo a ponte? Que lindinha? Então vamos chegar até ela para atravessar o rio. E cadê o sacolejo? E não vai dar não. Olha lá. A ponte quebrou. Dá meia volta. Vamos dar meia volta. Vamos lá. E continua. Enganei vocês. É mentira. Volta lá. Vamos lá. E agora? Vamos ter o passeio com as nossas amigas vassouras e rodos e o que você tiver aí. Vamos lá. Pegou. Vamos lá. Mas esse arraia tá muito bom. Mesmo na pandemia, não tem desanimação. É verdade. O arraiado vem aprender. E toda arraia que se preste tem que ter baile. Vamos lá. Opa, até caiu o chapéu. Tá animada aí na casa? Tô enxergando lá, professora Milene. Olá. Muito bem. E tá chegando o final da festa. E já tá na hora de se despedir. Isso. Tchau. Vai dando tchau. Continuem aí na casa de vocês. Tchau, nós fomos embora. Tchau. Que animado, hein? Gostaram? Dançaram aí, ó. Deu até pra cansar aqui as professoras. E vamos então terminar a nossa aula assim bem animados. Vamos lá, professora Kelly? Vamos. Olá, crianças! Mas que festança é essa nossa também aprender com a arte! E me contem uma coisa. Nós aprendemos sobre as festas juninas em vários lugares, regiões do Brasil. Coisas que tem, elementos que tem na festa junina. E como é que será que é a festa junina aqui na nossa cidade de Ponta Grossa? Ela acontece ou não acontece? Acontece sim. E em vários lugares. Um deles eu tenho certeza que se fosse numa época normal, estava acontecendo em muitas escolas do nosso município. Então, as festas juninas em Ponta Grossa acontecem nas escolas, em instituições, em igrejas também que realizam. E para vocês verem um pouquinho disso tudo que eu falei agora e que todos os professores falaram até agora, nós vamos vivenciar um pouquinho vendo esse vídeo da escola, aonde tem vários pedacinhos de danças de várias regiões do nosso Brasil, que é tão grande e imenso, de muita cultura, muita diversão e muita animação. Então, com vocês agora, um pouquinho de uma festa junina realizada numa das nossas escolas da rede municipal. Vamos lá? Se no teatro a não te agradar, boneco
Então, depois de tudo isso que nós aprendemos hoje, tanto na teoria como na prática, será que atingimos os objetivos da aula? Vamos olhar aí na tela? Conhecemos festejos populares do Brasil e suas manifestações por meio da linguagem das artes? Com certeza! Que legal! E chegamos ao final da nossa aula. Fiquem bem, se cuide para que logo a gente possa festejar todos juntos muitas e muitas festas, ok? E para terminar, a nossa frase: a arte é a mais bela expressão da humanidade. Tchau, fiquem bem, até a próxima aula. Olá, crianças, tudo bem? Quanto tempo, hein? Hoje nós temos uma surpresa mega, hiper, super especial. Vocês aí em casa, por acaso, já conversaram com um autor de livros, um escritor ou um ilustrador? Pois é, nesse vídeo que vocês vão ver agora, a Ana Júlia vai dar um recadinho para vocês. E depois vem a nossa surpresa. Olá! Eu acho muito interessante a profissão de escritor. Eles colocam toda a imaginação deles dentro de um livro. Eu tive o prazer de conhecer uma escritora. O nome dela é Leia Cassol. E eu tenho um livro dela aqui. Festa do Arrepio. E aqui tem uma foto dela. Ela tem o cabelo roxo. Eu acho muito legal ela. E você? Alguém aí conhece algum autor? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos conhecer uma pessoa que é super especial. Ele é um autor de livros aqui de Ponta Grossa. Vocês viram que a Ana Júlia contou que ela já conheceu um autor, né? Uma autora de livros, uma escritora. E aí, o que será que a gente tem a aprender com essa pessoa maravilhosa que escreveu esse livro aqui, ó? Uma Nuvem no Seu Oliveira, que traz histórias incríveis aqui da nossa cidade com personagens daqui. Chamem o papai, chamem a mamãe para ver essa aula, porque eles vão lembrar muito bem desses personagens que fizeram parte, inclusive, da nossa infância. E esse autor é o Philip William Grube. E ele vai contar para vocês tudo sobre esse livro que ele escreveu. E como também ser um autor ou escritor. Será que é fácil? Será que é difícil? Será que todo mundo pode ser um escritor? Vamos conversar com o Philip? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Felipe, como disse a professora Alice, eu sou autor de histórias em quadrinhos, livros infantis ilustrados. Eu escrevo e conto com o trabalho de outros ilustradores para trabalhar comigo, né? A minha esposa é ilustradora, eu tenho amigos que são ilustradores e por isso a gente cria vários livros juntos dedicados às crianças. E a nossa primeira pergunta para essa pessoa especial é: qual a inspiração para escrever esse livro? Olha que livro mais lindo! E esse livro aqui é o meu livro. Eu costumo dizer que os livros, quando eles vêm autografados, eles valem muito mais, porque a pessoa fez com carinho para você. E esse vai lá para minha estante, depois eu ler muitas vezes. E agora, qual será que foi a inspiração dele para escrever esse livro? Para falar sobre Uma Nuvem no Seu Oliveira em específico, é importante a gente entender o conceito principal, que é um velhinho que tem, né, na sua cabeça uma nuvem chovendo o tempo todo. Então a inspiração que eu tive foi para essa imagem mesmo. Eu imaginei um velhinho andando na rua com uma chuvinha caindo na sua cabeça. E aí, com base nisso, eu criei um conto, e aí eu mostrei para um amigo que é ilustrador, e a gente
criou uma história em quadrinho, né, que tem como resultado a relação de dois personagens principais, que seriam, né, o Seu Oliveira e a Joana, que vão tentar descobrir um pouco mais um sobre o outro. E aí, Felipe? Quais são os personagens dessa obra? Os personagens principais, como eu disse, é o Seu Oliveira, que é esse velhinho rabugento que fica chovendo na cabeça dele, e a Joana, que é uma menina de 11 anos que ela resolve aproveitar as férias ao máximo. Mas o Seu Oliveira acaba não curtindo muito as bagunças que ela faz na rua e começa a chover na vida da menina, atrapalhando todos os planos que ela tem. E agora, qual é a dica para quem está em casa e quer escrever ou ilustrar um livro? A dica que eu dou para vocês, se vocês querem se tornar escritores ou ilustradores, artistas, a primeira coisa, procure estudar bastante. Eu leio bastante, eu fiz faculdade de letras, eu fiz o mestrado, hoje eu estou fazendo doutorado e cada dia mais eu estou pesquisando, lendo outros autores para conhecer um pouco mais sobre isso. A segunda dica que eu dou produza bastante, né? O primeiro quadrinho que eu produzi tinha 6 páginas, o segundo tinha 20 e assim a gente foi crescendo, produzindo cada vez mais até chegar em 150 páginas, livros grandes, né? Histórias em quadrinhos que são bem grandes, mas para a gente aprender a fazer todo esse projeto, a gente precisou começar pequeno. Então pega lá uma folha, começa a criar suas histórias, começa a escrever, começa a desenhar, que quando você menos esperar, você já está produzindo coisas maiores e está trabalhando com isso, assim como eu faço. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu já produzi vários livros, quem quiser conhecer, alguns a gente não acha mais para vender porque já são esgotados, né? Mas a gente faz histórias em quadrinhos, a gente faz livro infantil ilustrado também, eu e a minha esposa, a gente pretende lançar mais alguns esse ano. A gente já ganhou vários prêmios também com histórias em quadrinhos, prêmio nacional, a gente já está há um bom tempo trabalhando com isso. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha oportunidade depois da pandemia de se encontrar pessoalmente. E quem tem interesse, procura nas redes sociais pelo meu nome, que com certeza vocês vão saber mais sobre os livros. Obrigado, espero que vocês tenham gostado, eu gostei de estar aqui e é isso aí, até mais! E pirilim pim pim, essa nossa aula chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas para bater palmas para esse autor e para a professora Liz. Dá tchau para a prof e até a próxima!